Deus começa a tratar com as crianças. Essas crianças que estão aqui, Deus está tratando com elas. Irmãos, às vezes se pensa que as crianças só bagunçam na igreja. Muito ao contrário disso. As crianças aprendem às vezes coisas que adultos não prestam atenção. Do que é pregado, do que é cantado, as crianças observam e assimilam. E às vezes até em casa compartilham conosco. Crianças pequeninas, Deus já ministra aos seus corações. Por isso nunca deixe seu filho ou sua filha em casa. Traga e apresente-o perante o Senhor e deixa Deus ministrar em sua vida. É maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus ainda diz que Samuel ministrava ao Senhor, ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Ele já tinha a sua vida diante de Deus. Isso está escrito no capítulo 2, verso 18. Ele estava ali, ministrando as coisas do Senhor, já lidando com as coisas sagradas, já lidando com as coisas santas. É o que é muito importante para a vida do jovem, entender e se relacionar com as coisas santas de Deus, aprender que até um microfone como este é algo santo e consagrado ao Senhor. Cada centímetro quadrado desta casa de adoração, deste santuário, cada centímetro quadrado é consagrado ao Senhor. Esses bancos consagrados ao Senhor, essas caixas acústicas e instrumentos consagrados ao Senhor. Ele já ministrava ao Senhor, ele lidava com as peças do santuário e ele sabia que Deus estava ali presente, que aqueles objetos eram consagrados a Deus, e ele estava aprendendo a conviver com as coisas de Deus dentro da casa de Deus. Não era na rua, não era noutro lugar, é na casa de Deus que o jovem aprende a ministrar ao Senhor, a conhecer ao Senhor, a entender as coisas consagradas ao Senhor. E diz ainda no capítulo 2, verso de número 26, que o jovem Samuel ia crescendo e se fazia agradável perante o Senhor e perante os homens. O jovem criado com reverência na presença de Deus, ele cresce fisicamente, ele cresce espiritualmente, ele cresce e agrada aos homens, agrada à igreja, agrada aos pais, agrada aos irmãos, agrada ao pastor, agrada à sociedade lá fora. Os professores veem o jovem como um jovem agradável, os vizinhos veem o jovem como um jovem agradável, os avós veem o jovem não como rebelde, mas como agradável. Os pais olham para o jovem criado na casa de Deus, na presença do Senhor, que aprende logo cedo a ministrar ao Senhor, percebe que é um jovem, uma jovem agradável. E o Senhor se agrada também. Ele crescia fisicamente, mas ele crescia perante o Senhor de uma forma agradável. No capítulo 3, verso 1, Samuel servia ao Senhor perante Eli. Isto é, ele estava servindo ao Senhor, mas ele estava sob a tutela, ele estava sob o cajado, ele estava sob a mão do seu pastor, que era o sumo sacerdote Eli. Significava que aquele jovem Samuel servia ao Senhor, ministrava ao Senhor, crescia perante o Senhor, mas em obediência ao seu pastor. É muito importante isso aí. Ele estava na presença de Deus, mas aquela presença de Deus aonde ele estava fazia bem para ele, fazia bem para o seu pastor, fazia bem para o seu pai, para a sua mãe e para as pessoas em geral, e não fazia bem só para si, fazia bem também para si. Olhe para mim, moço e moça, ouça o que Deus quer te dizer. Você tem que crescer na presença do Senhor, e esse crescimento na presença do Senhor te fará bem, e os seus pais perceberão que você crescerá e agradará os seus professores, os seus patrões, os seus vizinhos, os seus primos e primas, os seus tios e tias, os seus avós e avós, os irmãos da igreja, o seu próprio pastor.
da presença do Senhor na tua vida. Mas a palavra de Deus diz uma verdade a respeito de Samuel, no capítulo 3, no verso de número 7. Diz aí, capítulo 3, verso 7: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha para mim. Samuel estava ali, naquele contexto. Samuel estava ali, ministrando ao Senhor. Samuel estava ali, lidando com as coisas santas, com as coisas consagradas. Samuel estava ali e crescia dentro daquela cultura litúrgica, dentro daquela cultura ritualística, dentro daquela cultura cerimonial, onde as coisas de Deus se manifestavam. Mas ainda a sua experiência com Deus não era forte suficiente ao ponto dele discernir a voz de Deus da voz do homem, dele perceber quando Deus falava e quando o homem falava, dele perceber e definir da presença de Deus, da presença de outro ser qualquer, dele perceber que Deus queria sobre a sua vida uma comunhão mais forte, uma experiência poderosa. Era gostoso para ele lidar com as coisas de Deus, mas Deus queria que ele aprendesse não só lidar com as coisas de Deus, mas com Deus das coisas de Deus. Deus queria que fosse mais que cantar, Deus queria que fosse mais que tocar, Deus queria que fosse mais que conviver, Deus queria que fosse mais que estar, Deus queria que fosse algo mais do que a sua presença ali naquele lugar. Deus queria que Samuel conhecesse ao Senhor intimamente, ao ponto do Senhor poder usá-lo. Mas a Bíblia diz algo mais também, a respeito de dois outros jovens mais velhos que ele. Samuel, nesse momento, ainda era adolescente, mas no capítulo 2, no verso 12, está escrito: e eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. Ofni e Finéias, que eram filhos do sumo sacerdote Eli, também não conheciam ao Senhor. Mas Samuel era adolescente. Ofni e Finéias já eram jovens, casados. A esposa de um já estava até grávida. Eles eram jovens, mas eram jovens já adultos. Samuel era jovem, solteiro, adolescente, menino, e estavam ambos ali. Mas acontece que esses moços, Ofni e Finéias, que cresceram também ali no santuário, que cresceram ali também no tabernáculo do Senhor, que cresceram ali lidando com as coisas sagradas, que cresceram ali lidando com as coisas santas, não aprenderam a ter temor do Senhor. Porque quando Deus quis lhes falar ao coração, para que conhecessem ao Senhor, eles não deram ouvido. O verso 17 do capítulo 2 diz: e era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens, aqueles homens, Ofni e Finéias, desprezavam a oferta do Senhor. Eles lidavam com as coisas sagradas como se fossem qualquer coisa. Eles eram capazes de roubar a oferta, de tomar a oferta, de bater nas pessoas que não queriam lhes entregar a oferta, porque não entendiam que tinham que ter reverência, e não tinham reverência porque não conheciam ao Senhor. Quando não se conhece ao Senhor, não se entende que um vaso de flor desse é algo santo. Não se entende que cada irmão e cada irmã que está sentado aqui, que é seu irmão em Cristo, é uma pessoa santa, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Que a oferta, seja de R$100, seja de 10 centavos, ela é santa também. Que tanto se assentar aqui na nave da igreja, ou no púlpito, ou até na galeria, é lugar de reverência, porque a casa de Deus é uma casa santa. E quando o grupo das irmãs canta,
mas eles não conheciam ao Senhor e não discerniam, e acumulavam pecado por falta de reverência. Eles desprezavam as coisas santas, eles não estavam nem aí. Moço, quando você está diante do altar do Senhor, lembre, você é santo. Quando você sai para fora, não despreze a santidade de Deus na tua vida, seja na tua casa, seja na tua escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja entre os amigos crentes ou os amigos ímpios. Guarde a tua santidade, porque você é consagrado ao Senhor. Mas eles não valorizavam isso. Diz o verso 22, que havia moças que igualmente não conheciam ao Senhor. O verso 22 do capítulo 2 diz que havia moças que, porque não conheciam ao Senhor, não entendiam o sentido de santidade, não sabiam lidar com as coisas santas, sagradas, com a santificação pessoal e com o Deus que é santo. Então esses moços, mesmo casados, se envolviam com moças que aos bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação e se prostituíam. Num momento eles estavam oferecendo sacrifício, no outro momento estavam se prostituindo. Num momento eles estavam ali lidando com a oferta, no outro momento se envolvendo sexualmente com moças, que a Bíblia diz que eram bandos. Eles não entendiam que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eles não entendiam que, como é santo aquele que nos chamou, nós devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Eles não entendiam que o seu corpo era templo do Espírito Santo e que não poderia ser usado para a prostituição. Eles não entendiam que inclusive o corpo daquelas moças era um corpo santo e portanto não podia ser usado para a prostituição. Eles não entendiam que a casa de Deus era um lugar santo, onde deveria se conviver com reverência e temor. Mas eles não conheciam ao Senhor. Quem não conhece ao Senhor não discerne essas verdades. Quem não conhece ao Senhor não está nem aí. Quem não conhece ao Senhor não consegue conduzir o seu namoro em santidade. Quem não conhece ao Senhor não consegue conviver com pessoas lá de fora sem se contaminar, porque não discerne. Quem não conhece ao Senhor não sabe viver um bom relacionamento com os pais, porque não discerne que seus pais são a autoridade espiritual que Deus deu. Não discerne que a obediência é um atributo cristão. Eles namoravam de qualquer jeito, porque não conheciam ao Senhor. Se prostituíam, porque não conheciam ao Senhor. Roubavam coisas sagradas, porque não conheciam ao Senhor. Que mais que eles faziam? Diz a palavra de Deus no verso 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. De toda parte se falava do mau testemunho daqueles dois jovens que não conheciam ao Senhor. As pessoas diziam: olha, os filhos do sacerdote dão mau testemunho, fazem coisas más. Quando um jovem não conhece ao Senhor, aonde ele vai dar mau testemunho? Aonde ele vai, a luz de Cristo não brilha, porque não tem a luz. Mas se tem a luz de Cristo, aonde for, radiará a glória de Deus na sua vida. No verso 24, Eli, o pai, diz: não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Eles não somente transgrediam, mas eles influenciavam outras pessoas ao pecado. Eles não somente transgrediam e pecavam, mas levavam, induziam outras pessoas a serem iguais a eles, e o pai repreendia. Mas olha o que a Bíblia diz no verso 25, no final do verso 25: mas não ouviram a voz do seu pai. Olha para mim, moço e moça, como esse é um congresso de jovens, eu tenho que falar à juventude. Às vezes você ouve seu pai ou a sua mãe, e você vira as costas e despreza.
e você não percebe que é Deus falando através da boca deles. Às vezes Deus está usando seu pai e a sua mãe para lhe trazer um conselho e você não ouve. Às vezes Deus está usando o seu pai para dizer não, para dizer espera, ou a sua mãe, olha, não seja impaciente, calma, e você se apressa e age segundo a sua cabeça, segundo aquilo que lhe dá na telha, e você pensa que é a mãe que é chata, que é o pai que é chato, mas é Deus que está falando com você. Eles não conheciam a voz de Deus quando Deus falava através de Comeneblacai, Tuíde, Ralabassuri, dos próprios pais. Esse pai também era o seu pastor, era o próprio pastor deles que estava lhes falando, e eles desprezavam às vezes o pastor da tua igreja, que é o teu pastor que ora por você, que ministra a palavra de Deus na sua vida, que intercede por você diante de Deus, te dá uma palavra, e você fala, esse pastor é muito duro, esse pastor é muito chato, esse pastor é radical, esse pastor é insistente. Mas Deus está falando com você. Aprenda a ouvir Deus falar. Às vezes é um líder de departamento, às vezes é um professor de escola dominical, às vezes é um casal mais velho que se aproxima para te aconselhar, um casal mais experiente, amadurecido em Cristo, que quer te orientar, mas se você não ouve, cuidado, você pode estar deixando de ouvir ao Senhor. Sabe qual que é o maior problema? É que alguns jovens às vezes se apoiam no seguinte: mas Deus tem um plano na minha vida, porque eu sou escolhido desde o ventre. Desde o ventre eu sou escolhido. Minha mãe falou, meu pai falou que Deus escolheu desde o ventre. Olha que interessante, no verso de número 28, Deus diz que escolheu Ofni e Finéias, falando ao pai. Deus quer dizer, os havia escolhido desde o ventre materno. Mas no verso 30 está escrito: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Você pode ser escolhido desde o ventre da sua mãe, mas se você andar em desobediência, mas se você andar em rebeldia, mas se você andar em pecado, se você andar desagradando ao Senhor, mesmo que Ele te chamou desde o ventre da sua mãe, Ele te desprezará. Deus aceita aqueles que o honram, Deus honra aqueles que o honram, mas quem o despreza só se prejudica a si mesmo. O jovem Samuel, como lemos no verso 7, ele não conhecia o Senhor, porque ninguém nasce conhecendo ao Senhor. Existe um momento da vida em que Deus começa a se manifestar pessoalmente ao indivíduo para que possa conhecer. Filho de crente não é crentinho, filho de salvo não é salvinho. Tem que estar aqui perante o Senhor, mas existe uma hora que Deus começa a chamar pelo nome. E diz a palavra de Deus que certa noite estava ali Samuel, já pronto para se deitar, já havia arrumado a sua cama, e acontece então que o sacerdote Eli já estava deitado, já estava dormindo. Samuel então deita, se cobre, e de repente ele ouve uma voz bradando bem alto ali no local onde ele dormia: Samuel, Samuel! Existe uma hora que Deus começa a falar Maravilha, Jesus, aleluia. Terminou lá e a Santo Manablacai. Existe um momento em que o Senhor te chama pelo nome para dizer: tu és meu, eu te escolhi, eu te chamei, eu te sustento pela tua mão direita, porque tu és meu. Existe um momento em que Deus deixa de tratar por causa da oração do pai ou da mãe, por
causa da oração do pastor, por causa da oração do líder de departamento, por causa da oração dos conselheiros e dos obreiros. Chega um momento em que Deus fala pessoalmente, diz: olha aqui Samuel, olha aqui Maria, olha aqui Eliane, olha aqui João, olha aqui Pedro, eu quero tratar com você pessoalmente, eu te chamo, ouve a minha voz. Samuel, diz a Bíblia, ele correu para o sumo sacerdote Eli, o seu pastor, e disse: eis-me aqui, porque me chamaste. Eli, meio dormindo, meio acordado, descobre a cabeça e fala: menino, eu nem te chamei, volta a dormir. E ele então reverentemente voltou a dormir. Olha aqui para mim. Quantas vezes Deus está falando com você, e igual a Samuel, você pensa que é o homem. Você confunde a voz de Deus com a voz do homem. Deus está falando com você. Quantas vezes à noite Deus falou contigo e você achou que era pensamento da tua cabeça? Quantas vezes neste púlpito Deus falou através da sua palavra e você disse: mas o pastor me conhece, conhece meu pai, conhece a minha mãe, conhece a minha família, mas era Deus falando com você. Você achou que era o homem e não era o homem, é Deus falando. Volta a deitar, disse Eli. Volta a deitar. Ele voltou e deitado, quando se cobre, a voz poderosa novamente, como a voz de muitas águas, brada e diz: Samuel, Samuel. Ele então se levanta rapidamente, joga o cobertor, corre para onde estava o sumo sacerdote Eli e diz: eis-me aqui, tu me chamastes, por que tu me chamastes? E então ele disse: eu não te chamei. E ele então percebeu que Deus queria falar com Samuel, e disse: quando a voz novamente soar e chamar você pelo teu nome, você volta lá ao teu lugar. E então, quando a voz soar, você se ajoelha e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Eu tenho certeza que Samuel voltou para o seu lugar até tremendo. Ele voltou meio ansioso, ele voltou irrequieto, o sono já foi embora. Ele sabia que Deus tinha uma palavra para a sua vida, Deus tinha um mistério para tratar com a sua vida, Deus tinha uma realidade para mostrar para ele. A partir daquele instante, o futuro de Samuel seria mudado. Ele sabia que Deus tinha algo poderoso para ministrar a sua vida. Ele volta, meio cabeça coberta, meio descoberto, sem saber se fica parado, se fica se mexendo, e de repente ele está ali, e a voz: Samuel, Samuel. Ele então se levanta, se ajoelha, levanta a cabeça e as mãos e diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. Era um adolescente, mas Deus já estava falando com ele. Era um adolescente, mas Deus já estava começando a colocar uma palavra profética na sua boca. Era um adolescente, mas Deus já estava ministrando sobre a sua vida. Era um adolescente, mas já conhecia o Senhor. Era um jovem, mas Deus já estava usando a sua boca. Qual é o tempo de conhecer ao Senhor? É agora. Não espere para depois. Não espere para depois. Eu me recordo quando eu estava num congresso de jovens e o ministrante estava pregando, e a igreja muito cheia, estava na galeria em pé, porque não dava nem para sentar, e eu não conseguia nem direito ver o pregador, porque havia muitas pessoas na minha frente. E de repente o pregador ministrava, e uma voz veio aqui do meu lado esquerdo e disse: Manassés. E a voz continuou: eu estou fechando a porta que está aberta, estou abrindo a minha porta,
e tu estarás na minha obra. Desde então, eu solteiro, meu querido, desde então, a minha vida é a obra do Senhor. Os rumos da sua vida serão mudados. Os valores da sua vida podem vir a ser mudados. Meu querido, às vezes você confunde o trabalhar de Deus, moça, às vezes você confunde o trabalhar de Deus. Não confunda, porque Deus trabalha. Observe que Saul, quando Deus o estava chamando, Deus fez-se perder as jumentas do seu pai, e ele estava por 3 dias correndo atrás de jumenta. Ele estava somente com jumenta na sua cabeça, mas Deus o estava chamando para a sua obra. Às vezes a tua cabeça está em tanta coisa, às vezes é só estudo, às vezes é só trabalho, às vezes é só namoro, às vezes é só coisa desta vida, mas o Espírito Santo está te dizendo: tira a cabeça disso, porque eu tenho um plano maior para a tua vida. Coloca a tua cabeça no plano de Deus. Irmãos, ali estava Eliseu, era um bom filho, era um bom crente, e ele estava ali trabalhando, cuidando da empresa pecuária, agrícola do seu pai, da sua família, e ele estava ali à frente de 12 juntas de boi, arando a terra, orientando os trabalhadores. De repente vem passando a passos pesados, a passos firmes, naquela roça, o profeta Elias, e o profeta Elias, quando passa, tira a sua capa e joga em cima dele, e continua andando. De repente algo acontece na vida daquele moço, e ele deixa ali aquele arado, ele deixa ali aqueles bois, ele deixa aquele negócio, corre atrás do profeta. O profeta diz: o que é que eu te fiz? Ele disse: deixa, eu vou me despedir do meu pai, da tua mãe, da minha mãe, e te seguirei. Ele diz: vai, faz conforme a tua palavra. O Espírito Santo se apoderou de Eliseu, e a partir daquele instante ele passou a ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Às vezes a tua cabeça está numa coisa, mas você está perante o Senhor, e quando se está perante o Senhor, a tua vida pode dar uma viravolta para Deus te colocar no centro da perfeita vontade de Deus. Quando Deus mais tarde manda Samuel para a casa de Jessé, para consagrar alguns dos seus filhos, para consagrar um dos seus filhos para ser o rei sobre Israel, então Samuel chega na casa de Jessé, e então os anciãos da cidade, da vila, da aldeia, vêm recebê-lo e dizem: é de paz a tua vinda. Ele diz: é de paz, e preparam uma mesa. E ele diz para Jessé: traz os teus filhos. Eram 7 filhos homens. Oh, glória. E ele traz o mais velho, cara bonitão, fortão, grandão, com pinta de atleta, com cara má de soldado. Samuel, quando vê ele, fala: é esse o escolhido de Deus. E o Espírito Santo fala: não é esse. Você está vendo cara, eu vejo o coração. Você está vendo o exterior, eu vejo o interior. Você está vendo a aparência, eu vejo o que é certo, o que é a verdade. E vai passando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não tem mais ninguém. Acabaram-se os jovens, acabaram-se os teus filhos, acabaram-se os mancebos. Jessé diz: tem um meu caçula ali, moleque cheio de sarda, cabelo enrolado, meio ruivo, moleque fica com estilingue para espantar lobo. O negócio dele, eu deixei lá com as ovelhas, nem trouxe, ele nem merece estar aqui. O Espírito Santo usa a boca de Samuel e diz: manda chamar.
Manda chamar, porque é esse que o Senhor tem escolhido, e nós não nos sentaremos à mesa enquanto Ele não estiver aqui. Meu irmão, minha irmã, não despreze um jovem magricela, sorridente, brincalhão, que às vezes está aqui e você não dá valor algum. Deus pode ter um plano extraordinário em sua vida. Aquilo que pode estar na tua cabeça pode ser somente coisa da tua cabeça, mas Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um caminho para a tua vida. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus tem um mistério para a tua vida. Deus tem uma obra para realizar através da tua vida. Olha, moço, esse tema é um tema santo. A tua presença é a nossa habitação. Quando não se está na presença do Senhor, se fala muita abobrinha, muita besteira. A Bíblia fala de Isaías, antes de ser profeta, ele olhava para o povo e só via chaga. Ele dizia que a chaga era mortal. Ele olhava para si e dizia que não valia nada. Ele disse: eu não valho nada. Eu habito no meio de um povo impuro, e eu também sou homem impuro. Ele não via valor em nada, porque ele não estava presente perante o Senhor. A pessoa que não está perante o Senhor só murmura, só reclama, só vê defeito, só vê maldade, só mete o pau, só sabe fazer gozação, só sabe fazer uma análise desgraçada. Até que ele entrou diante do santuário. Ele foi entrando. E ali no santuário ele percebeu, quando olhou para cima, que os céus estavam abertos e a glória de Deus estava naquele lugar. Ele viu que Deus estava sentado no alto trono, no sublime trono, e os serafins voavam em volta dele e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele então fecha os seus olhos com medo de ver o Senhor. E ele então diz: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, o meu povo é pecador, e meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas de repente um daqueles serafins voa até o altar e pega uma brasa acesa com uma tenaz e toca nos lábios daquele homem e purifica e diz: as tuas iniquidades são purificadas. E ele então, sem pecado, porque na presença do Senhor há perdão de pecados, na presença do Senhor há purificação de pecados, na presença do Senhor há conserto com Deus, na presença do Senhor o homem é transformado, na presença do Senhor a murmuração acaba, na presença do Senhor a reclamação acaba, na presença do Senhor a má índole acaba, o homem é santificado. E ele então, em êxtase, ouve a voz de Deus, que diz: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E ele então se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Tecla da canta. Quando se entra, quando se apresenta, quando se habita na presença do Senhor, Deus tem purificação, Deus tem libertação, Deus tem santificação, Deus tem transformação, Deus tem ministério, Deus tem chamada, Deus tem voz, Deus tem coisa boa para quem entra na presença dEle. Você ouve Deus falar e não se confunde. Você ouve Deus falar e atende. Você ouve Deus falar e você está entregue a Ele. Jovem,
Deus tem um propósito para a sua vida. Irmãos, Deus tem propósito para as suas vidas. Irmãs, Deus tem propósito para as suas vidas. Músicos, Deus tem propósito para as suas vidas. Ministros, Deus tem propósito para as nossas vidas. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Oh, aleluia. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Ofni e Finéias morreram desviados, sem conhecerem o Senhor. Samuel se consagrou e viveu toda a sua vida como profeta do Senhor, porque o conhecia. Tudo começa quando se apresenta perante o Senhor, quando se ouve a voz do Senhor, quando se atende à voz do Senhor, quando se consagra a vida ao Senhor e se deixa Deus fazer todas as transformações necessárias. Igreja, fique em pé, por favor. Nesta noite o Senhor está falando com você. Nesta noite o Senhor está te chamando pelo nome. Nesta noite o Espírito de Deus está falando ao teu coração, dizendo: é você que eu quero, é você com quem eu quero ter comunhão, é os seus pecados que eu quero purificar, é a sua vida que eu quero santificar, transformar, é a sua vida que eu quero usar. É a hora de você dizer: fala, Senhor, e o teu servo ouve. É a hora de você dizer: eis-me aqui. E se você acha que Deus não tem plano para a sua vida, e acha que você deve ser como Davi, deixado lá no esquecimento, deixe disso. O próprio pai esqueceu, mas Deus não esqueceu. O próprio pai não valorizou, mas Deus valorizou. O próprio pai achou que Deus não tinha um plano, mas Deus tinha um plano. Se alguém tem te dito que Deus não tem plano em sua vida, repreenda essa palavra, porque o Senhor te diz que Ele tem um plano em sua vida, sim. Igreja, feche os olhos e comece a interceder, por favor. Eu quero convidar você que não está na presença do Senhor, que ainda não se apresentou perante o Senhor, que ainda não conhece ao Senhor, para receber Jesus Cristo em sua vida e conhecê-lo como seu Senhor e como seu Salvador, para você receber Jesus Cristo em sua vida e obter o perdão para os seus pecados. Há alguma pessoa entre nós que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão direita, nós vamos orar por você. Há alguma pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Há alguma pessoa afastada dos caminhos de Jesus e que não quer ficar sem conhecer o Senhor e morrer sem conhecer o Senhor, como aconteceu com Ofni e Finéias, mas quer, como Samuel, conhecer ao Senhor, retornar à comunhão com o Senhor? Levante a sua mão direita também, nós vamos orar por você que estava afastado e quer voltar. Levante a sua mão, você que quer se entregar para Jesus. Levante a sua mão, você que quer voltar para Jesus. A igreja vai orando, o Espírito Santo vai trabalhando. Há alguém? Se houver, levante a sua mão direita. Há uma jovem, há uma outra vida, há uma terceira vida. Acompanhe essas pessoas que estão levantando as mãos, pode trazer. Acompanhe uma irmã, acompanhe a moça. Alguém mais que quer entregar a sua vida a Jesus ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão direita, acompanhe essa moça. Uma irmã, acompanhe essa moça. Isso. Vem aqui diante do altar do Senhor. Ela está se apresentando perante o Senhor. Seus pecados serão perdoados, a sua vida transformada. Há mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Alguém afastado dos caminhos de Jesus, quer voltar à comunhão com o Senhor, quer voltar a estar na comunhão com o Senhor? Aonde você estiver, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu vi mais mãos levantadas, mas eu não sei se foi por impulso, se foi de verdade. Se houver alguém mais que quer se reconciliar com o Senhor, venha. A igreja vai orando. A igreja vai orando. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão direita.
Alguém mais que quer se reconciliar com o Senhor, quer voltar para os caminhos do Senhor, levante essa mão direita. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Estendam as suas mãos em direção a essa jovem que está aqui, diante do altar do Senhor. O Senhor a conhece, assim como o Senhor conhecia Samuel, Ofni, Finéias, Saul, Davi, Eliseu, Isaías. O Senhor conhece essa moça e a chama pelo nome. Deus tem um propósito na vida dessa moça, e com o sangue de Jesus Cristo os pecados dela estão sendo purificados, e uma nova vida nasce para servir o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, envia o teu bom Espírito para habitar o coração e o ser desta jovem. Envia o teu bom Espírito para santificar a sua vida e tirar do seu ser tudo aquilo que não presta. Pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, lava os seus pecados, purifica a sua alma, torna a alma nova criatura, restaura a sua comunhão contigo. Levanta para te servir, levanta para te amar, levanta para te adorar em espírito e em verdade. Levanta, Senhor, para que a tua vida esteja em sua vida, para que ela possa habitar na casa do Senhor por todos os dias do seu viver. Em nome de Jesus Cristo, seja perdoada. Em nome de Jesus Cristo, seja salva. Em nome de Jesus Cristo, seja filha de Deus. Em nome de Jesus Cristo, vive em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sirva a Deus e o adore em espírito e em verdade. Amém. Pode se levantar, minha querida. Como você se chama? Senhor, o Senhor te abençoe. Permaneça firme com Jesus, porque Ele te ama. Amém. Eu sei que essa palavra não é estranha para você. Pode retornar ao seu lugar. Glória a Jesus. Levante a tua mão e glorifique o Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, no momento em que eu estava concluindo a palavra, o Espírito Santo moveu meu coração para fazer uma oração específica ao jovem. Quero orar por você, que Deus tem uma chamada para a tua vida, e você sente que tem essa chamada, mas você tem dificuldade de assumir essa chamada, esse plano de Deus para a tua vida. Eu não sei se é uma chamada para pregar, para pastorear, para louvar. Não sei se é uma chamada missionária, não sei se é uma chamada para ministérios, como trabalhar com crianças, ou para ensinar. Eu não sei se é evangelismo, eu não sei qual é o ministério, mas você sabe que Deus te chama. Eu quero orar por você, com a liberdade que o pastor Maurício me dá. Eu quero chamar você para vir diante do altar. Eu quero orar por você, em favor da chamada que Deus tem para você. Não somente jovens, mas irmãos na nave da igreja, a quem Deus tem chamado. Está difícil atender esse chamado. Em nome de Jesus, venha, porque o Senhor está chamando pelo nome. Não ouça como a voz de homem, ouça porque é a voz do Senhor. Não olhe para mim porque eu sou apenas um vaso, mas veja o Senhor que usa este vaso. O campo missionário espera por você. O campo de evangelismo espera por você. As almas perdidas e sedentas clamam pela tua presença. O Senhor quer te usar na sua obra. Começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, capacita esses vasos.
Senhor, capacita essas vidas. Senhor, capacita essas vidas. Senhor, capacita essas vidas. Senhor, capacita essas vidas para fazerem a tua obra. Dá, Senhor, a unção necessária. Dá, Senhor, a unção necessária. Dá a sabedoria necessária. Dá a graça necessária, a unção necessária, o poder necessário para fazerem a tua obra. Senhor, assim como Samuel era visto apenas como um mocinho na tua casa, assim, Senhor, como Eliseu era visto apenas como um moço trabalhador, e assim como Davi era visto apenas como um menino, Senhor, nós olhamos para estes jovens e vemos apenas como moços, mas o Senhor vê a obra que tu tens em suas vidas. Tu sabes como o Senhor nos quer usar. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Receba uma unção especial, capacitadora de Deus em nome de Jesus Cristo. Tornem-se vasos cheios de conteúdo precioso da parte do Espírito Santo de Deus. Seus lábios sejam ungidos, as suas mãos sejam ungidas, os seus pés sejam ungidos, a sua vida seja ungida pela capacidade do Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Pai, nessa noite. Aleluia, graças a Deus. Receba a vitória em nome de Jesus. Levante e receba a vitória em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Valeu a pena estar neste lugar, irmãos. Porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus Altíssimo. Oh, glória a Deus. Poder sentar, igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus tem honrado a tua vida, a tua presença neste lugar. A sua vida vai ser abençoada, já está sendo abençoada, porque você é filho de Deus. E como filho de Deus, nós podemos todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. Irmãos queridos, 7:10, nós temos que cantar o hino nacional para recolher as bandeiras. Eliane, já prepara aqui as meninas para recolher as bandeiras. Vou fazer um resumo da ata de 2002. No mês de janeiro foi a posse da nova diretoria da mocidade. No mês de fevereiro e 6/2/2002 nós tivemos o nosso primeiro culto no lar, na casa do nosso irmão Silas, com 17 presentes. No dia 11 tivemos nossa primeira vigília da mocidade com 80 presentes. No dia 20, o segundo culto no lar do jovem Marcelo com 12 presentes. No dia 24, nosso segundo culto com a mocidade. No mês de março e 3/3/2002, tivemos nosso primeiro evangelismo com 7 jovens que saíram ao campo.
No dia 6/3, tivemos nosso terceiro culto no lar do jovem, na casa da nossa irmã Nádia, com 7 presentes. No dia 9/3, nosso terceiro culto com a mocidade. No mês de abril, no dia 13, tivemos nosso culto com a mocidade. No dia 30/4, nossa segunda vigília com 46 presentes. No dia 17/4, nosso terceiro culto no lar, na casa da nossa irmã Ivonete. No mês de maio, no dia 1/5, tivemos nosso quarto culto no lar da nossa irmã Espinha, com aproximadamente 15 presentes. No dia 11/5, tivemos nosso quinto culto com a mocidade. No mês de julho, no dia 8/6, tivemos nosso segundo evangelismo com 4 jovens presentes ao campo. No dia 8/9, tivemos o nosso pré-congresso com a mocidade. No mês de julho, tivemos nosso sexto culto. No dia 21, nosso quinto culto no lar, na casa do nosso irmão Marquinhos, com aproximadamente 10 presentes. No mês de agosto, no dia 10, nosso sétimo culto com a mocidade. No dia 29, 30 e 31, nosso estudo bíblico com o irmão Juvenal sobre o louvor e adoração. No mês de setembro, no dia 14, tivemos nosso oitavo culto. No mês... Vem pra cima também. Vamos voltar esse culto daqui. Vamos? Deixa eu ver quem mais aqui. Nosso irmão músicos Edilson, está tocando teclado. Vem com o teclado para cá, Edilson. Deixa eu ver. Agora eu gostaria de chamar aqui na frente, irmãos, os nossos intercessores, porque não vai caber aqui em cima, né? Deixa eu ver. Nosso irmão Manuel de Luna e a nossa irmã Lisonete. Manuel de Luna está, né? Você pode ficar aqui, você é presbítero, não pode. Nosso presbítero Eurides. Cadê o presbítero Eurides? Não, ele está aí, que chegou, Eurides, sai fora. Deixa eu ver. Irmã Eliane. Cadê a Mariane? Vem para frente. As bandeiras já estão hasteadas. Aqui é a bandeira. Como pastor da igreja, me cabe eleger uma nova diretoria. E estarei elegendo uma nova diretoria no dia, aleluia, 10 de novembro de 2002, às 22h02. Diretoria esta que eu estou elegendo, a mesma para o próximo ano. A igreja pode dizer amém? Amém. A mesma diretoria está eleita para o próximo ano. O Monsila está muito bem, ele está dentro da regra, dentro da ética, porque o mandato termina no encerramento do Congresso. Porém, eu não posso ainda, não é? Dar uma salva para o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero, nessa oração, agora, irmão, me permite. O hino nacional que você seja o